Olá pessoal, meu nome é Vitor e eu vou mostrar para vocês hoje a leitura de duas tirinhas, uma do Calvin e outra da Mafalda. Calvin e Mafalda são dois personagens produzidos na década de 70, portanto em meio ao movimento de contracultura. E o que eu quero mostrar são as semelhanças e as diferenças desses dois personagens. A primeira coisa que a gente precisa saber é que toda tirinha tem uma relação entre aparência e essência. Na aparência o personagem mostra algumas características, mas na essência ele tem outras características. Isso acontece com o Calvin e com Mafalda. Na aparência ambos são crianças, no entanto o Calvin tem uma essência de criança, enquanto a Mafalda parece uma militante política da década de 70. Talvez essa diferença se dê justamente pela diferença dos lugares onde cada um dos dois foi produzido. O Calvin é uma criança produzida nos Estados Unidos. Em virtude dos condicionantes econômicos, históricos, políticos, digamos que os conflitos sociais nos Estados Unidos são menores do que na Argentina. A Mafalda já se apresenta com muito mais radicalismo, talvez em virtude justamente de na Argentina os problemas políticos, econômicos, sociais eles serem muito mais intensos. O radicalismo da Mafalda e, por outro lado, a infantilidade do Calvin se traduzem como aspectos das suas personalidades. Na primeira tirinha, a tirinha do Calvin, a gente pode observar um pouco dessa característica infantil do Calvin. Ele entra para falar com a mãe dele e grita da porta, o que a gente pode ver ilustrado por meio de caracteres bem grossos e bem nítidos. Ele chama pela mãe dele. No segundo quadrinho, a mãe dele responde e diz: pare de berrar, Calvin, se quiser dizer algo, venha até a sala. Ele se mostra com um dedo no queixo como se pensasse se deveria ir ou não. Nesse momento é construída a expectativa para o leitor por meio do pronome indefinido algo. E aí o Calvin ele é mostrado no terceiro quadrinho fazendo uma caminhada numa espécie de vazio. Não se mostra onde ele pisa, não se mostra o fundo, apenas o Calvin caminhando. Isso faz parte da construção da expectativa que vai ser quebrada no último quadrinho, quando ele revela para sua mãe que ele pisou no cocô do cachorro e pergunta onde ele limpa os pés. A mãe se mostra com as mãos na cabeça e se mostra em grande parte desesperada com aquela situação. Isso revela que o Calvin não tem o mesmo discernimento que a gente pode ver num personagem que se apresentaria por meio de uma característica de um adulto. Ele age como uma criança, mas ao mesmo tempo que age como uma criança, ele acaba entrando num certo conflito com a autoridade, no caso a sua mãe. É interessante fazer uma leitura que vá para além da aparência. Embora seja uma piada, o intuito do autor é promover uma crítica a uma das instituições da sociedade, já que o Calvin aparece muitas vezes por meio de uma certa personalidade anarquista. Então ele ofende ou ele critica sua mãe, ele subverte a regra da sua mãe, ele cumpre o que a mãe pediu, mas ao cumprir o que a mãe pediu, ele acaba subvertendo a ordem. O segundo quadrinho que a gente vai ver é o quadrinho da Mafalda, e aí a gente já vai ver um pouco mais de maturidade, um pouco mais de senso crítico na sua apresentação. Mafalda, é mostrada nesse quadrinho ao lado de Susanita, que é a sua amiga, uma de frente para a outra, como se uma fosse o espelho da outra. Mafalda, uma garotinha rebelde, revoltada desde cedo, e Susanita, uma garota que se adapta muito bem ao status quo do seu tempo. Mafalda se apresenta no primeiro quadrinho falando que a pergunta que a Susanita vai fazer é a pergunta mais estúpida que ela já ouviu. E aí a Susanita responde num tom de muita violência, por meio dos seguintes dizeres: ah é? E quando você fica perguntando por que o mundo não sei o quê, por que a guerra não sei o que lá, hein? Nisso se aproxima um terceiro personagem, que é um dos amigos de Mafalda e Susanita. A Susanita fala, no terceiro quadrinho, só você pode fazer perguntas? Você pensa que é melhor, hein? Por acaso eu não posso ter as minhas perguntas? E aí o amigo pergunta, o que você quer perguntar, Susanita? A pergunta revelada no último quadrinho, ela quebra toda a expectativa construída. E eu diria que a expectativa foi construída na palavra pergunta. Quando a Mafalda projeta o sentido de pergunta e a Susanita trabalha também o sentido da palavra pergunta, o leitor fica com a expectativa que vai surgir algum tipo de pergunta existencial, política, social. E o que é revelado no último quadrinho é uma pergunta que tem única e exclusivamente o interesse individual.
A Susanita diz: porque neste país os operários são tão pobres e não são como os dos Estados Unidos, que são loiros, lindos e têm carro. Essa última pergunta revela uma personalidade fútil, um tanto quanto esvaziada dos caracteres que o leitor esperava até então.